Deus vive lá no céu, um lugar de luz e alegria. E nós podemos ver isso em sua palavra, no Salmo 115, 3, que diz assim: no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Deus está no céu e lá no céu não entra pecado. Somente aqueles que foram perdoados pelo Senhor. É só através do Senhor Jesus que nós podemos ir morar no céu. E sabe por que é só através de Jesus que nós podemos ir para o céu? Ele mesmo nos dá a resposta. Em João 14 e 6, o Senhor Jesus diz assim: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi o próprio Senhor Jesus que nos disse o caminho para o céu. É Ele. Porque Jesus foi o único que morreu naquela cruz, derramando o seu sangue para lavar toda a sujeira do nosso pecado. O Senhor Jesus morreu e foi colocado em um túmulo, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e vivo está. Jesus está vivo e ele garante que em breve ele vai voltar para levar todos aqueles que confiam nele como Salvador para viver eternamente no céu. Você crê nessas verdades? Então, peça ao Senhor para perdoar o seu pecado, porque Ele garante te perdoar. 1 João 1 e 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, nos limpar de toda injustiça. Deus vive lá no céu, um lugar de luz e alegria. Deus vive lá no céu, um lugar de luz e alegria. Deus vive lá no céu, um lugar de luz e alegria. Deus vive lá no céu, um lugar de luz e alegria. E nós podemos ver isso em sua palavra. 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 No Salmo 115, 3, que diz assim: 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 no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Deus está no céu e lá no céu não entra pecado. Deus está no céu e lá no céu não entra pecado. Deus está no céu e lá no céu não entra pecado. Deus está no céu e lá no céu não entra pecado. Somente aqueles que foram perdoados pelo Senhor. 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 É só através do Senhor Jesus que nós podemos ir morar no céu. É só através do Senhor Jesus que nós podemos ir morar no céu. É só através do Senhor Jesus que nós podemos ir morar no céu. É só através do Senhor Jesus que nós podemos ir morar no céu. E sabe por que é só através de Jesus que nós podemos ir para o céu? E sabe por que é só através de Jesus que nós podemos ir para o céu? E sabe por que é só através de Jesus que nós podemos ir para o céu?
E sabe por que é só através de Jesus que nós podemos ir para o céu? Ele mesmo nos dá a resposta. 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 Em João 14:6, o Senhor Jesus diz assim. Em João 14:6, o Senhor Jesus diz assim. Em João 14:6, o Senhor Jesus diz assim. Em João 14:6, o Senhor Jesus diz assim: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. 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 Foi o próprio Senhor Jesus que nos disse o caminho para o céu. É Ele. Foi o próprio Senhor Jesus que nos disse o caminho para o céu. É Ele. Foi o próprio Senhor Jesus que nos disse o caminho para o céu. É Ele. Foi o próprio Senhor Jesus que nos disse o caminho para o céu. É Ele. Porque Jesus foi o único que morreu naquela cruz, derramando o seu sangue. Porque Jesus foi o único que morreu naquela cruz, derramando o seu sangue. Porque Jesus foi o único que morreu naquela cruz, derramando o seu sangue. Porque Jesus foi o único que morreu naquela cruz, derramando o seu sangue para lavar toda a sujeira do nosso pecado. 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 O Senhor Jesus morreu e foi colocado em um túmulo. O Senhor Jesus morreu e foi colocado em um túmulo. O Senhor Jesus morreu e foi colocado em um túmulo. O Senhor Jesus morreu e foi colocado em um túmulo. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e vivo está. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e vivo está. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e vivo está. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e vivo está. Jesus está vivo e ele garante que em breve ele vai voltar. Jesus está vivo e ele garante que em breve ele vai voltar. Jesus está vivo e ele garante que em breve ele vai voltar. Jesus está vivo e ele garante que em breve ele vai voltar. Para levar todos aqueles que confiam nele como Salvador. Para levar todos aqueles que confiam nele como Salvador. Para levar todos aqueles que confiam nele como Salvador. Para levar todos aqueles que confiam nele como Salvador. Para viver eternamente no céu. 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 Você crê nessas verdades? Você crê nessas verdades? Você crê nessas verdades? Você crê nessas verdades? Então, peça ao Senhor para perdoar o seu pecado. Então, peça ao Senhor para perdoar o seu pecado. Então, peça ao Senhor para perdoar o seu pecado. Então, peça ao Senhor para perdoar o seu pecado, porque Ele garante te perdoar. 1 João 1:9. Porque Ele garante te perdoar. 1 João 1:9.
porque Ele garante te perdoar. 1 João 1:9. Porque Ele garante te perdoar. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, 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 Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, nos limpar de toda injustiça. 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 Deus vive lá no céu, um lugar de luz e alegria. E nós podemos ver isso em sua palavra, no Salmo 115:3, que diz assim: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Deus está no céu, e lá no céu não entra pecado. Somente aqueles que foram perdoados pelo Senhor. É só através do Senhor Jesus que nós podemos ir morar no céu. E sabe por que é só através de Jesus que nós podemos ir para o céu? Ele mesmo nos dá a resposta. Em João 14:6, o Senhor Jesus diz assim: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi o próprio Senhor Jesus que nos disse o caminho para o céu. É Ele. Porque Jesus foi o único que morreu naquela cruz, derramando o seu sangue para lavar toda a sujeira do nosso pecado. O Senhor Jesus morreu e foi colocado em um túmulo, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e vivo está. Jesus está vivo e Ele garante que em breve Ele vai voltar para levar todos aqueles que confiam nele como Salvador para viver eternamente no céu. Você crê nessas verdades? Então, peça ao Senhor para perdoar o seu pecado, porque Ele garante te perdoar. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, nos limpar de toda injustiça.